No dia 7 de março desse ano eu gravei o vídeo comprando bitcoins para a próxima onda de valorização. E desde lá o retorno que eu tive com essa posição, e é uma posição pequena no meu portfólio, né, foi de 200%. Praticamente 200%, uma vez que o Bitcoin lá estava em menos de 15 mil, estava custando 14.879 e agora, no dia de hoje, estou deixando inclusive o print aqui para vocês, ele está acima de 44 mil. Isso tudo num espaço menor, né, do que 4 meses, ou seja, aconteceu de maneira bem rápida. E, no entanto, tem muita gente que evita se expor a esse tipo de ativo, utilizando como desculpa aquele, vou chamar até de dogma, né, do mercado financeiro, dito pelo Warren Buffett, que afirma que você não deve investir naquilo que você não conhece, naquilo que você não compreende. Só que eu tenho uma outra ideia sobre isso e esse é o objetivo do vídeo. Eu quero passar para vocês o meu pensamento e como que você pode seguir esse dogma com parte do seu portfólio, mas reservar uma outra parte exatamente para fazer o contrário do que ele diz. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. Antes de entrar no assunto do vídeo, quero pedir para você que não é inscrito, para se inscrever, para ativar o sino das notificações, para deixar seu like, porque dessa maneira o canal pode continuar crescendo cada vez mais. Vamos falar então sobre essa questão de que você não deve investir naquilo que você não entende. Eu concordo com esse pensamento, se você for usar isso para grande parte do seu portfólio. Agora, a questão é a seguinte, né? Se você seguir a regra, essa risca, você vai estar muito limitado em termos de opções de investimento. Porque eu acho que para começar realmente a entender de um ativo, é necessário colocar dinheiro lá. Enquanto você está só na parte teórica, você tem um aprendizado, mas é um aprendizado limitado. Porque grande parte da experiência vem com a atividade prática. E não tem como você praticar sem dinheiro. Vamos fazer uma analogia, até porque são coisas bem similares, né, entre o mundo do dinheiro com o mundo do pôquer, por exemplo. Se você nunca jogou pôquer, faça uma experiência. Experimente jogar pôquer com seus amigos sem dinheiro real, sem valer nada. O jogo será um. Agora depois, faça isso com 10 reais, qualquer quantia que seja, e você vai ver que o jogo vai ser outro. As pessoas que blefavam muito vão blefar menos, né? O pessoal vai pensar mais antes de fazer qualquer tipo de movimento. Por mais que no final o que esteja na mesa seja o valor de uma pizza, né? Isso vai pesar na decisão das pessoas. Então, para entender realmente de um ativo, é necessário colocar dinheiro lá. É necessário ter a pele em risco, né? A pele em jogo, como o Nassim Taleb costuma dizer. Inclusive, a ideia que eu acho que é superior a essa questão de invista apenas naquilo que você entende é uma afirmação do próprio Taleb, quando ele diz que o entendimento é um substituto pobre para a convexidade, né? Ele quis dizer que o que interessa no final das contas é que você esteja em situações onde você está convexo, né? O que quer dizer essa palavra? Onde você tenha mais a ganhar do que a perder. Então, por exemplo, citando até o Bitcoin, mas isso também acontece com ações, é o mesmo raciocínio. Qual o seu limite de perda para bitcoins ou ações? 100%. Ninguém vai bater na sua porta porque uma empresa faliu falando que vai levar o seu sofá ou o seu dinheiro para pagar a dívida trabalhista. Você, como acionista, tem responsabilidade limitada. Da mesma maneira, ninguém vai bater na sua porta porque o Bitcoin está valendo zero, né? Isso não vai acontecer, então o seu risco também é limitado. Nossa, é limitado a 100%? É, mas dependendo de como você investe em outras coisas, o risco ele pode ser maior do que 100% do seu capital. Isso acontece. Agora, qual o teto para a valorização desse tipo de ativo, de uma ação ou do Bitcoin? Simplesmente não tem teto. Então o raciocínio por trás do investimento em criptomoedas, né, em bitcoins, é o mesmo raciocínio por trás das ações, o raciocínio global que eu digo. Lógico que são ativos muito diferentes, né? Uma empresa vai gerar lucro, paga dividendos, e o Bitcoin não. Ele pode ser tratado, na verdade, como uma commodity, tá? Como se fosse ouro, né? Muita gente até faz analogias entre o ouro e o Bitcoin, chamando o Bitcoin do ouro digital e coisas assim. Acontece que para essa primeira parte aqui, o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Então o que eu defendo? É que você esteja convexo e que você até siga aquele mandamento, mas com uma parte grande do seu portfólio, porém não com todo ele. Então você separa uma grande parte do que você tem, digamos aí 95% da sua carteira, para investir em ativos que você conhece, ou que você conhece mais, né? Porque a gente nunca vai conhecer totalmente um ativo. Mas você investe 95% nessa classe e separa 5% para coisas que você conhece menos, mas tem interesse em conhecer mais, porque depois que você bota dinheiro, novamente falando, você vai correr atrás de mais aprendizado. Isso é automático, isso vai acontecer. E fazendo um exercício simples, né? Pegando esses últimos meses para ver o que teria acontecido se você tivesse feito isso. Então vamos supor que você tenha uma carteira com R$1 milhão, né? Espero que isso aconteça logo para grande parte dos inscritos aqui no canal ou que já tenha acontecido, tá? Torço por isso.
mas você tem essa carteira de R$1 milhão. Aí você separou, como eu disse aqui, 95% disso para ativos que você conhece. Foi investir lá em ações, em fundos imobiliários, em tesouro, né, em renda fixa privada, debênture, fundos, etc. Fez uma previdência privada, fez o que você queria com os 95%. E separou os 5% para coisas que você não entende muito bem. Então você ouviu falar do Bitcoin, viu que em 2017 ele subiu muito, 2018 passou o ano caindo, está vendo aí a situação global, várias moedas fiduciárias, né, perdendo valor, os governos todos endividados, e falou, quer saber, vou colocar um pouquinho de dinheiro lá, apenas 5% do meu portfólio. 5% de 1 milhão são 50 mil. Então o seu risco máximo nessa parte era de perder os seus 50 mil. Analisando que sua carteira toda ficasse no 0 a 0, no final do ano você teria uma rentabilidade de menos 5%. É ruim? É ruim, mas vai te destruir? Não. Simplesmente você vai ter aprendido com aquilo. Alguma coisa você vai ter aprendido. Sem falar que a chance do Bitcoin chegar em zero é uma chance pequena, né? Muita gente vê valor, já surgiu toda uma indústria por trás disso. Então essa é a pior hipótese. Agora, o que pode acontecer? Eu não vou nem colocar uma melhor hipótese, simplesmente o que de fato aconteceu. Se você fez essa compra lá no dia 7 de março, que foi quando eu gravei aquele vídeo, você pegou na casa dos 15 mil reais, né? Vamos arredondar para tornar tudo mais simples. E agora ele está batendo na casa dos 45 mil reais, ou seja, 200% de retorno. Uma posição que era de 50 mil, agora vale 150 mil. Os 50 mil iniciais, mais 100 mil que vieram de lucro. Então, pegando a sua carteira, imaginando que ela ficou parada o restante das coisas, né? Uma posição subiu, outra caiu, e no final, os 950 mil nesses 4 meses ainda são 950 mil. Você pega esses 150 mil do Bitcoin, você tem 1 milhão e 100 mil. Ou seja, você está com 10% de lucro em 4 meses do ano. Em apenas 4 meses você teve um retorno que passa de 150% do CDI, né? Para ser mais exato, fica em 156,25%. Agora que o CDI está em 6,4% e talvez caindo após aí a reforma da Previdência. Se a gente for olhar o pré-fixado 2022, já está pagando igual, né, o Tesouro Selic. E como ele é um ativo mais arriscado, ele tem que ter um prêmio de risco. Tudo indica que essa taxa ela deve cair caso a reforma da Previdência passe. Mas voltando ao Bitcoin, vocês entendem como que mesmo investindo em uma coisa que você não entende muito bem, você está com um perfil de risco convexo? Se algo der errado, você perde, mas tem um limite de perda. E quando as coisas dão certo, você pode ganhar muito mais. Na verdade, agora o seu risco máximo seria de 50 mil e você já teve um retorno de 100. Você pode vender metade da posição para não correr mais risco nenhum e ficar correndo risco só com outra parte que você ganhou. E após passar essa ideia da convexidade, que é esse ponto que eu defendo que você pode correr riscos, inclusive em ativos que você não entende muito bem como funcionam, desde que seja com uma pequena parte do seu portfólio e desde que o risco seja limitado, tá bom? E o restante, né, você tem que lembrar que vai estar em coisas que você conhece e uma parte disso em ativos muito seguros. Até porque os piores erros que a gente comete não são erros que vêm, por exemplo, de incertezas que a gente tem, mas sim do excesso de certeza que a gente tem de alguma coisa. Não, 90% está em ativos que eu conheço, mas está tudo em ações, né, que estão expostas a um ciclo global que, pelo que a gente está vendo aí, muita gente já diz também, e eu concordo que cedo ou tarde vai vir uma crise aí e todos esses ativos irão sofrer, né? Quando a maré baixa, baixa para todo mundo. Então tem uma parte disso em coisas muito seguras e que estejam alheias, né, que sejam mais imunes a esse tipo de movimento. E no final, a pergunta que eu sei que vai surgir nos comentários aqui com certeza é: Bruno, e agora que bateu aí quase 45 mil, o que você acha dos bitcoins? Novamente eu digo, eu aumentei minha posição durante a subida, não comprei nenhuma vez acima de 40 mil, mas o raciocínio que eu uso é o mesmo. Você pode pegar uma pequena parte do seu portfólio para correr risco. Você não tem exposição nenhuma, vale a pena ter uma exposição? Na minha opinião, sim. A qual preço? O menor preço que você conseguir. Lógico que é muito melhor você comprar a 30 e poucos mil do que a 45 mil. Tá? E se for olhar, ele não para de subir. Então, uma hora ele vai fazer algum tipo de realização, ele vai ter que fazer alguma consolidação, andar um pouquinho de lado, que seja, talvez venha a cair mais. Só tenha ciência de que esse negócio é muito volátil. Então, entrar com muito dinheiro de uma vez não costuma ser uma boa ideia. Pode dar certo, pode ser que ele continue subindo, ou pode dar muito errado. Então, só coloque lá aquele dinheiro que você está disposto a ver variar muito e sabendo que ele pode variar muito, inclusive para baixo, né? Eu falei que a chance dele chegar a zero é muito pequena, mas a chance dele cair muito sempre existe. Vamos lembrar que apenas há 2 anos atrás ele caiu 80% de valor. Então pensa, né? Não, vou jogar 100 mil em Bitcoin, 50% do que eu tenho. Né? Pensa o que aconteceria se você perdesse 80% disso.
Você estaria comprometido nas suas finanças? Você teria que mudar de casa? Teria que abrir mão do seu carro? Teria problema no seu casamento? Deixaria de casar às vezes, que botou o dinheiro do casamento lá? Tá? Então pense muito bem de fazer qualquer tipo de coisa assim. Tá? A minha visão é pequenas posições, porque caso dê errado você perde pouco, e caso dê certo, mesmo uma pequena posição pode trazer uma fotografia de rentabilidade muito interessante no ano. É isso, espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.